eu queria perguntar a vocês o seguinte. Bom dia de novo, bom dia. Olha só, queria saber se vocês têm contato com a Ana Júlia Tabosa, com a Maria Mirella. Acho que não tem ninguém aqui do C, né? Todo mundo é A e B aqui. A, não é só A, né? O Anthony Vitor falou comigo, mas eu não olhei se ele fez a prova. A Elane, a Ariela Kathleen, o Matheus, o Jonathan Alves e a Maria Clara Barbosa. Eu preciso que esses jovens entrem em contato, porque senão eles vão reprovar, né? Porque são jovens, né? Jovenzinhos. Jovens. É o que é. Os senhores de 60, 70 anos me chamam de jovem. Eu fico tão feliz. Jovem. Vocês fizeram as tarefas? Tenho certeza que vocês fizeram. Sim, né? Certo. Ei, Ah, Gi, abre oi. aí o chat pra eu não coloquei aqui no Beleza, para colocar a presença, né? Beleza. Vai lá, Rocha. Liberado. Bem. Aqui no Rei, os francos, né? Nós falamos sobre os francos há umas 3 ou 4 aulas. Ó, tira o livro, Juan. Trouxe o livro, não, Juan. Módulo 4, capítulo 12. É o capítulo da prova. Tudo que eu falar aqui, vocês se liguem, porque vocês irão fazer a prova dia 3. E dia 3 eu não vou poder dar assistência a ninguém. Eu estarei ocupado, estarei viajando para a China, então eu não vou dar assistência a ninguém. Hã? É? Tá certo. O Pedro Ícaro disse que pesquisa no grupo. Tá, tudo bem. Oi, Kiarinha, fala aí. Marquinha ali, ó. Kiara. Deve ter bugado, tio. Lugar, né? Vou mutar ela aqui. Então, assim, ó. Muita atenção. Quem eram os francos, ô Pedro Ícaro? Vai no Google agora. Ah, é, né, gato? Certo. Alguém sabe quem são? Alexandre, os francos, Alexandre. Aquela aula lá que eu acho que dei há uns 20 dias. Ou uns 23 dias, eu acho. Eu não lembro não, os francos. Lembra, não? E tinha os Eu francos, lembra? todo mundo tá com sono aqui, todo mundo com cara de sono Tá e com todo mundo sono. com sono? Eu vou já gritar aqui. Que história é essa com sono? É, Tio, eu Letícia, posso ali, ó. tentar responder? Pode. Uhum. Bom, eu acho, pelo que eu me lembro bem, os francos, eles eram tipo um reino da região do Romano Ocidente. Então, e também localizado na região de Gália, é o que eu me lembro por aí, mais ou menos. Certo. Eu lembro quem fez essa leitura, acho que o Alexandre também fez, acho que a Rebeca. A Rebeca fez essa leitura. Nós falamos sobre os carolígios, né? O Império Carolígio. Olha só. Silêncio, eu vou revisar. Se fizer barulho, pega o beco. Pega o beco, tanto quem está aqui em sala, como pega o beco quem está aqui no virtual, que eu removo. E manda um recado para a Nira. Eu estou dizendo que dia 3 eu não vou dar assistência. E dia 3 tu não vai achar essas respostas no Google, porque todas as perguntas são no livro e da minha cabecinha. E você não vai achar no Google. Se achar, coisa boa. Parabéns para você. Tá? É um hacker. Tudo bem? Então, se liga no que eu vou falar. Um dos principais reinos daquele período foi o reino franco, localizado na região da Gália. Ao longo dos anos, os francos incorporaram outros povos e foram o Império Carolígio.
Pede para mostrar aqui. Nesse Império Franco, onde eu vou ter um dos mais enigmáticos e mais importantes imperadores, no caso Carlos Magno, logo mais à frente. Lembre-se, o Império Franco ele vai dar origem ao país que nós conhecemos hoje como a França, tá? O Reino Franco conseguiu estabilidade quando fez alianças com a Igreja Católica. Todo ou qualquer reino que fizesse acordos com a Igreja Católica teria prosperidade. O Ivan, porque era abençoado por Deus. Não, porque a igreja tinha muito dinheiro. Só por isso, tá? Nós falamos na última aula sobre essa questão religiosa, onde a gente falou sobre a religião cristã católica e a sua importância para o mundo. E eu coloquei várias situações onde a Igreja Católica tinha extremamente domínio, seja na parte financeira, seja na questão de doutrinação, seja na questão de influência, seja na questão de dogmatismo, seja na parte de terrenos. Por quê? A partir do momento que a Igreja Católica tem o controle de tudo que eu falei, ela vai interferir em todos os reinos, e principalmente aqueles reinos que fazem alianças. E no caso que nós estamos abordando agora, é o reino de Franco, que vai ser importantíssimo. E nós temos uma herança nesse reino de Franco. Quando você chega à França, Ivan, já foi à França? Não, mas eu digo que fui, né? Quando você for chegar à França, percebe-se a quantidade de católicos que existe na França. É bem maior, por exemplo, do que na Irlanda, bem maior do que na Inglaterra. Na Inglaterra é quase extinto. Na Inglaterra só tem a religião de Henrique VIII. Tá? Tio Ivano, quer dizer que na Inglaterra é tudo protestante? Não. Tá? O protestantismo de força mesmo, protestantismo onde tem uma grande quantidade de pessoas, já vem aqui na América, nos Estados Unidos. É um dos países mais protestantes do mundo, ou se não o maior do mundo, né? O islamismo, meus queridos, iria cair, mas Titianira tirou. Tá? O islamismo, o que nós decidimos? O que a Titianira decidiu? Diz que vocês fizeram muita coisa, tal, isso e aquilo. Então ela resolveu fazer o seguinte: deixar só o capítulo 12 para vocês fazerem a prova, e capítulo 11 e os outros para trás, vocês iriam mandar somente as atividades. Eu falei, Nira, mas eu queria botar umas 20 questões. Eu iria colocar 20 questões, cada questão valendo 0,5. Mas ela disse que vocês estão cansados, que vocês estão não sei o quê, que vocês estão bebezinho. Tá certo, Nira, tá tudo bem. Falei pro 7º ano, não me deixou. Falei pro 8º ano, também não deixou. Falei, o 9º ela vai deixar. Porque o último ano eu vou descer a porrada. Não deixou. Disse, não, Ivan, vamos fazer uma coisa mais light. Tio Ivan, o senhor é ruim? Eu sou muito ruim. Somente com prova. Mas não deixaram. Então, eu vou fazer uma prova extremamente difícil do capítulo 12. Vai ser a única forma de eu me satisfazer, né? Tô brincando. 10 questões. Oi, Eduarda. Como o senhor que rancor? Não tenho rancor, não. Tô feliz até. Serão 10 questões. 10 questões. Sendo que essas 10 questões serão 2 para escrever e 8 para marcar. Seja ela incorreta, correta, VOF, tá? Ivan, nessa de escrever, é obrigatório fazer? Com certeza. Por quê? Eu abro a prova e vou olhar a tua resposta e vou validar. Ivan, mas eu acerto todas. Beleza? Essas terminações, essas terminologias sempre estarão aqui no livro.
é bem mais fácil você colocar, tá? Não, Professor, porque se tu errar 2, tu fica com 6. Aí tu fica com 8, né? Oi, meu filho. como é que a gente sabe que a resposta de escrever tá certa? A resposta, por exemplo, a escrita, ela é engraçada. A escrita, ela já te dá a pontuação. Tu fez, tu digitou lá, ela já te dá a pontuação. Eu vou lá e confirmo. Entendeu? Como também eu vou lá e digo que tá errado. Ó, é tanto que o menino tirou 10. Mas é porque tem uma escrita lá e depois aparece o 9, porque ele errou. Sétimo ano aconteceu muito isso, deu muita briga no sétimo ano. O povo tudo me chamando de amor, dizendo que eu sou muito legal. Porque eu tirei o ponto, porque estava errado. Se estava errado, a menina tirou 10, não era só uma, não, uns 3. Tiraram 10, só que eu fui olhar a questão digitada, estava errada, eu tirei esse ponto. E a menina, mas eu tirei 10, porque quando eu corrijo de uma forma lá, tem uma forma de corrigir, que eu mando para vocês, vocês recebem a nota, né? Fala assim, o professor corrigiu, a nota foi X, a nota foi Y. Só que, às vezes, eu não corrijo desse jeito. Eu deixo em aberto, passo a nota para a planilha e vou analisar a prova do cidadão. É tanto que eu estou com as provas aqui de recuperação esperando. Por isso que quem vê essa galera aí que eu pedi aí, dos nomes aí, pelo amor de Jesus, pede para entrar em contato comigo. Fala. É coisa mais simples, claro. Minha nota foi boa na prova do senhor, por causa que eu não pedi busca. Foi boa. Depende, pega o boletim, cara, ó. Presta atenção, olha só sexto ano A e sexto ano remoto, que tá sexto ano A, B, C e o remoto agora, né? Ah, eu tô com preguiça de ir pra aula. Fica em casa assistindo a aula, olha que maravilha. Isso é legal demais. Isso, meu filho, faz. Aí no final do ano, ó, né? Porque esse ano é calamidade, ano que vem não é não. Tá? Esse ano é calamidade. Tem que fazer as tarefas, fazer a prova, vai passar de boa. Mas ano que vem, meu filho, não é calamidade. Pode ser aqui ou na China, nos Estados Unidos, onde for. Você, não, se não estudar, vai reprovar. Vamos lá. Olha só. Alexandre, funciona da seguinte forma. Se tu entregar todas as tarefas, já venho falando isso há muito tempo, ó. Se tu entregar todas as tarefas, tu tem um 10 garantido. Tu tem um 10 na parcial garantido. Muita gente aqui passou devido a essas tarefas e devido ao trabalho do Semacerne que vocês fizeram. Porque se for depender da nota, pelo amor de Jesus, amado. Tio Ivan, fiquei com 7, meu filho ficou com 7. Se quiser, eu digo a nota da sua prova, porque foi horrível. Mas aí, ó, o Pedro Ícaro tá muito preocupado com a questão da nota. Óbvio que a nota é aquela que te dá a ideia de passagem, né? De uma série para outra. Mas vocês têm que se preocupar com aprendizado, porque esse ano não volta mais. E ano que vem, se vocês continuarem aqui, nós vamos dar 4 a 5 aulas do sexto ano. Mas se você for para outra escola, você não vai ver mais nada desse ano. Não vai ver mais nada desse ano. Vai ser, ó, passou, aprendeu, se não aprendeu, problema teu. Vai ser mais ou menos desse jeito. As pessoas não estão nem aí. Ah, quando chegar no oitavo ano de 2022, eu preciso de um conteúdo do sexto ano. Se não tiver estudado, já era. Principalmente matemática e português. Tá? História não, porque ela é gradativa. Porque, por mais que tenha uma ponte entre um assunto e outro, tu vai estudar novamente Império Romano, os impérios medievais, tudo que vocês estudaram no sexto ano, quando chegar no primeiro ano do ensino médio, vocês vão estudar novamente. Porém, mais difícil. Não tão resumido como aqui. São mais aulas, vai ter história 1 ou 2, história geral, história do Brasil. Depende da escola. Fala alto. Não, só no ano. Tá? No último ano nós iremos estudar as grandes navegações,
reformação dos Estados modernos, reforma religiosa, contra-reforma, humanismo, renascimento, capitalismo, colonização do Brasil, colonização da Espanha, ou da América Espanhola. Pronto, é isso. Beleza? Só matéria show. Vamos lá, continuando. Aqui no livro, meus queridos, fala que em 496 o governante Clovis unificou os francos e se converteu ao cristianismo. Isso fortaleceu o poder dos francos, que tiveram de ceder algum dos seus territórios à igreja nessa aliança. Ivan, o senhor está dizendo que ao ceder esses territórios, eu vou me tornar forte? Sim, sim, sim. Olha como ele é contraditório. Eu perco o território, dou o território para a igreja, fortaleço a igreja, mas eu também fico forte. Porque se houvesse uma guerra, a igreja iria apoiar. E o apoio da igreja não é em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo, não. Era bala mesmo. Bala não, espada, né? Era espada mesmo. Ela apoiava com soldados, ela apoiava com território estratégico, ela apoiava com grana, com ouro. Então, se eu tinha o apoio da Igreja Católica, eu poderia ir para a guerra com qualquer império. Exemplo, quando nós falamos na última aula sobre as cruzadas, Papa Urbano II deu início a essas cruzadas, quem iniciou foi a própria igreja. A igreja falou, eu tenho que catequizar os fulanos lá do Oriente Médio. Bora reunir aqui todos os nobres. Ó, meu filho, você deve isso, deve aquilo, isso e aquilo. Você, rei da Inglaterra, por mais que logo em seguida tenha quebrado o acordo, você me deve isso, isso, isso e aquilo. Os franceses devem tudo. Por que os franceses devem tudo? Porque os franceses são descendentes dos francos. E os francos, aqui com o governante Clovis, já tinham feito esse acordo. Ou seja, a igreja cobrou. E a partir do momento que ela cobra, a partir do momento que ela busca essa interação entre os países, ela junta esse exército, leva essa galera lá para o Oriente Médio e desce a porrada lá. E leva porrada também dos islâmicos, que o Pedro Lecru tanto gosta, do Império Islâmico. Para quê? Esse confronto de religiões para impor aquele que vai para o céu, ou para impor aquela ideologia de religião onde busca assim, poxa vida, o Estado Islâmico, ou o Estado Islâmico, não o Estado Islâmico terrorista, tá? Mas a ideia islâmica, o Império Islâmico, ele é muito poderoso nos dois pontos, tanto na questão religiosa como na questão de guerrilha. Então eu vou enfrentar de frente para quê? Para que eu possa vencer e levar Cristo para todos, nem que seja a força. Justamente. E são os caras muito inteligentes, né? Todos eles são estudados. O governo de Carlos Magno, um dos governantes mais importantes do Franco, foi o imperador Carlos Magno. Ó, vocês vão anotando. Primeira coisa, na primeira página aí eu vi a menina aqui marcando, colocou o seguinte, ó. Marcou Clovis e a união da igreja, a aliança com a igreja. Nessa página aqui, vocês vão marcar quem é Carlos Magno, quem foi Carlos Magno. Em seu governo, alguns reinos germânicos foram conquistados e anexados ao território dos francos. E isso possibilitou uma formação de um extenso império na Europa. Vocês perceberam, sexto ano, que esse período era uma bagunça. Eu tinha os romanos, eu tenho os germânicos, surgem os francos, os romanos perdem para os germânicos, os francos ganham dos germânicos, ganha dos romanos, e assim, uma mistureba gigantesca. Grazi Menezes. Continuando. Para a Igreja Católica, a formação desse império possibilitava a expansão da religião católica entre os povos que ainda não haviam aderido ao cristianismo. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. Tá confiado o fone. Oi, meu filho. Tá chiando e tá muito ruim de ouvir. Chia quando te fala.
O tio tá falando? Não, o tio disse que tá sem pilha. Alô, voltamos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tudo? Tá bem melhor. Vamos lá. Vocês estão me enxergando? Sim. Ah, carequinha mais linda do Oeste. Vamos lá. Continuando. Voltando aqui pro livro, meus queridos e minhas queridas. Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. A Igreja Católica dizia o seguinte, que só ela, somente ela, tinha o poder de coroar o imperador. Imagina que o Felipe tem tendências a ser rei. O que é ter tendências a ser rei? Ele é um líder, ele é um guerreiro, ele tem um apoio das pessoas. Então a igreja, observando isso, fala o seguinte, esse cara tem futuro, ele é promissor. Para quem? Para ele, para a população ou para a igreja? Para a igreja. Pensava em população, não. Ah, que a população, coisinha fofa. Não. Pensava na igreja, Juan, vou cobrar na prova, viu? Segunda vez, na terceira pega o beco, viu? Ó, então, quando se fala em igreja em relação à coroação, imagina que o Felipe é um promissor imperador. A Igreja Católica vai chegar Felipe Guerra, a partir de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te torno Felipe I da Pajuçara. Acabou! Felipe I da Pajuçara vai ser um cara importantíssimo para a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica vai ter um domínio sobre ele. Tio Ivan, isso significa que a Igreja teve domínio sobre Carlos Magno? Com certeza. Mas de coisa legal, mas sob a supervisão da Igreja Católica. A partir do momento que algum imperador desse fosse contra a igreja, ó, sentava na porrada. Mas a igreja é tão boazinha. Lembra daquela relação que eu fiz semana passada? Eu fiz a cruz aqui, coloquei bom e ruim. O Deus, nesse período, Deus perverso. É um Deus do mal. Fez alguma coisa contra a igreja, aí Deus vai dar um castigo. Aí surge aquelas questões das doenças, surge aquelas questões que tu vai ficar, tu vai direto pro quinto dos infernos, tu viesse confessar comigo que vai ter que pagar um terreno, essas coisinhas básicas, tá? Era legal, acho que eu queria ser, eu queria na verdade, um trauma justamente. Imagina você, Alexandre, dono aí da sua casa, e a igreja dizer assim, ó, Alexandre, essa parte aqui da sala, da garagem é minha, você que se vira com o restante. E aí? Não, não, brigar por casa. Deixa eu falar um negócio. Fala, Miguelzinho. Professor, finge que o senhor é a igreja católica e a igreja católica pega o meu quarto. Vai. Eu sou a igreja católica e eu pego seu quarto, certo? E aí? Ô, igreja, me empresta um papelzinho aí? Tá certo. Você vai ficar... Obrigado. Tá bom, viu? Espera só um minutinho, igreja. Não tem graça, Miguel.
Carlos Calma, tio. Magno manteve alguns Aqui, costumes de origem germânica calma, no tio. Olha Império aqui. Franco. As leis, Aqui. por exemplo, foram mantidas de acordo com a tradição oral. Regra básica para quem um dia pensa em ser delegado. Regra básica para quem um dia pensa em ser advogado. Regra básica para quem um dia pensa em ser juiz, promotor, procurador, alguma coisa relacionada ao direito. Uma das fontes do direito é a oralidade. Vem desse período germânico, romano, germânico e franco. Esses três impérios fazem o seguinte, eles passam essa tradição de leis através da oralidade. E uma das fontes do direito, do nosso direito brasileiro, o common law, não, o civil law, o nosso direito é a oralidade. Eu tenho uma história, eu tenho uma tradição e eu tenho uma oralidade. Ivan, exemplo, seguinte, a gente tem como tradição uma das fontes mais fortes. Imagina, deixa eu dar um exemplo aqui bem... Não, vocês têm idade para esses exemplos, não. Não tem. E a aula está sendo gravada também. Dá certo, não. Eu vou lembrar, vou pensar em outro exemplo. Não tem, menino. Estou dizendo que não tem, não tem. Censura. Netflix tem censura. Ivan também. Oxi. Vamos lá. Eu falo já sobre o exemplo, tá? O imperador também incentivou o desenvolvimento cultural entre os francos, um período que ficou conhecido como Renascimento Carolígeno. Gente, a partir do momento que Carlos Magno ele busca essa interação cultural, ele vai de contra a igreja, porque só a igreja detinha o controle das artes, só a igreja tinha o controle da pintura, da música, da arte plástica, etc. Tudo. Por quê? Imagina que a Rita, cantora, zona show de bola, não é católica. A Rita faz uma música. A partir do momento que o imperador Felipe vê a música da Rita, fala o seguinte, minha filha, você vai arder no inferno, porque essa música é herege. Essa música é profana. E era assim que acontecia. Se tu não fizesse parte da igreja e tivesse os dons musicais, dons relacionados à poesia, e que não tivesse de acordo com a linha de pensamento da igreja, tu era considerado um profano. Acho que vocês já escutaram essa palavra. Ou seja, ateu não, profano. Profano é aquele que vai fazer coisas contra determinado segmento. Eu vou profanar algo, né? Eu vou mexer, eu vou alterar, vou modificar, fazer uma coisa diferente. Não significa que aquilo que a Rita fez, exemplo, claro, essa música que a Rita fez, é do mal. Tá falando de amor, tá falando de paz, tá falando disso e aquilo. Mas como não foi a igreja que fez, como não teve o aval da igreja, ela é considerada profana. É tanto que os músicos se escondiam. Os músicos eram um dos caras que eram perseguidos. Por quê? Porque a igreja controlava esse tipo de coisa. Ah, eu vou fazer um verso, o tio dele aqui é um poeta. Não podia. Por quê? Porque a igreja não dava o aval. Ah, mas o Pedro Ícaro quer fazer um funk aí, um hip hop aí, tá ligado? O hip hop de Jesus. Ei, falar disso... Só um instantinho. Falar nisso, eu dou um ponto. Deixa eu olhar para a cara desse cidadão aqui. Eu não vou dar um ponto, não. Deveria ser em agradecimento. Mas, se quiser, eu dou um ponto. Trabalho de história. O último trabalho de história. A tia Celane, eu vou ficar olhando aqui, porque eu não tem uma pessoa que ela não pode aparecer por aqui. A tia Celane pediu o seguinte. Sexto ano, tá escutando? Remoto? Tia Celane pediu para que vocês, óbvio, aqueles que quisessem, fizessem uma homenagem à tia Nira e à tia Cleonice. Aí eu explico por quê. Tia Cleonice e a tia Nira trabalharam igual o jumento de carga. Gente, se vocês acham que eu trabalhei muito, ou se vocês acham que eu não trabalhei, que tem pai que diz que a gente está trabalhando, não. Eu trabalhei feito um condenado. Alguém quer entrar? Caroline, agora, Carol. Eu sou um cara legal, como é revisão, tem que deixar entrar, né? Ó,
A tia Celane pediu para que vocês fizessem essa homenagem para essas duas coordenadoras que não tiraram férias, estão trabalhando de 6 até 22 horas, 23 horas. Se você falar com a Nira responde. Se o pai ligar, a Nira responde. Se você falar, a Nira responde. Tutorial para entrar na Iônica. Quem não fez esse tutorial para entrar na Iônica no início do ano, hein? Em março, em abril. Nira, tá conseguindo nada, não sei o que, esse negócio, né? Tia Cleonice, tia Celane pediu para que vocês que tivessem dons de escrever fizessem um hip hop para ela. Um hip hop do agradecimento. Cada um bota uma batidinha. Lembra que eu fiz um hip hop? Eu tava doidão naquele dia lá, curtindo as aulas. Eu fiz meu hip hop. Não, mas aí no caso, quem quisesse fazer, podia fazer. Bota uma batida lá e canta um verso. Nira é legal, Cleonice também. Eu quero esse ponto para passar também. Pronto, tá tudo de boa, tá ligado? Foi legal ver esse hip hop que o senhor fez agora. Tio, a Jana tá escrevendo ali, tio, hip hop. Do coração, ama a Nira, esse Cleonice também. Dona Celane paga meu salário para eu viver bem. É assim que a vida é feita, entendeu? Então, meus queridos, ela pediu, e eu vacilei, ter falado semana passada, para que vocês façam. Quem tiver vontade, gravou, dispara lá no grupo, tá? Pode, cara, tu bota o celular aqui, bota aqui, vai aqui no Google, fala assim, batida de hip hop, pronto. Vamos fazer agora. Não, batidas de hip hop. Sexto ano vai passar, eu sei que vai. Ou será que não? Ó, o Pietro, já tá fazendo, né, Pietro? Eu? Aqui, o Alexandre tá fazendo isso, Alexandre. Ó, Pietinho, ó, vamos fazer um agora, Pietinho, ó. Tio. Bora, Pietro, vai. Tio. Esse é a música de Ben 10. Eu vou fazer agora, hein? Eu vou ganhar esse pontinho, Vai. Vamos lá. Beleza? Quem quiser fazer, Marquinhos faz. Marquinhos tem uns dons musicais. O Pedro Ica. Tu tem poesia também, faz. Faça. Posso dançar? Pode. Tio. Pode. Posso dançar? Pode, ué. Tio. Dança e canta, ó. Bota o somzão bem alto lá, bota o celular, que é pra não gravar o povo brigando, os vizinhos brigando, os cachorros latindo, os gatos miando. Bota o som bem alto, bota o celular perto do som e lasca o pau lá e canta. Tio. Oi. Repete de novo, que todo sexto ano vai passar de novo. Miguelzinho, assim, ó. Miguelzinho, peraí, eu tenho que ficar olhando que é surpresa, né? É uma surpresa, tá? É uma surpresa. Assim, acho melhor vocês mandarem pro meu privado, eu mando pra Celane. Repete aí. Tá muito boa, Repete que todo mundo vai passar de ano. Todo mundo não vai passar de ano se não entregar a tarefa e tirar a tábua na prova. Vamos lá, continuando. É pra dizer pra que todo mundo vai passar de ano. Que eu quero não, menino. Pronto. Em 1814, Carlos Magno faleceu e seus sucessores não conseguiram manter a estabilidade do Reino Franco, que, além de ser dividido, foi invadido por outros povos, tá? Feudalismo. Tem tarefa, não? Não. Tem, só que é mais pra lá. Mais à frente, né? Tio, com licença, você Ô, Rebeca. Ô tio, tem na... Você poderia repetir? Oi, Rebeca. Você poderia repetir o que o senhor estava falando antes? É por causa que eu tô anotando aqui as coisas. Ó, do que? Do hip hop, da homenagem à Nira? Não, é do Carlos Magno aí. Do Carlos Magno já terminou. Eu falei sobre essa questão da parceria com uma igreja católica, né? Quando ele teve essa parceria, modificou algumas coisinhas dentro do Império Franco, principalmente as questões das leis. Na verdade, ele manteve as leis, porque uma das leis mais importantes derivada do Império Germânico é a lei da parceria. Já viram aquele ditado? Tem palavra de homem, não? Moleque, menino,
é uma coisa germânica. Se eu falei aqui, você falou também, acertamos, não precisa nada escrito. É oralidade, conversa, acordo. Se você tem que cumprir com sua palavra. Isso é uma característica do Império Germânico, tá? É diferente do Império Romano, que o Império Romano já tinha umas bases jurídicas. Eu dei até o exemplo do contrato do civil, lembra que eu falei do contrato? Quando o Império Romano utilizava dessa terminologia de acordos, tinha que assinar, tinha que ter um selo, tipo uma cera quente, coloca um selo, né, um carimbo em cima, para marcar, para dizer o seguinte, estou de acordo. Diferente dos germânicos. E aí, beleza? Beleza, então tá, se você não fizer, você morre. Tá bom, se você também não cumprir, você vai morrer também. Era mais ou menos assim, tá? Básica. Segundo ponto, Rebeca, só para Rebeca se atualizar aí, ó. Ele investiu na educação, tá? Construção de escolas, bibliotecas e o aumento da produção da escrita dos monges. Ah, tio Ivan, não sei como é que funciona essas questões dos monges, não. Assista O Caçador de Bruxas. Pronto. Tio Ivan, eu tenho medo. Mas lá mostra o período da peste negra e mostra que, né, a peste negra estava atacando a igreja, tá? Esse negócio, né? Fala aí, meu filho. Tá de boa? Ó, só ó. Matemática, ó. Sentar porrada em vocês. Vamos lá. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Não, tem no Prime. Netflix também. Quando? Eu tô escrevendo a letra É. Esse filme, ele fala o seguinte, ó. Ele trata sobre 3 pontos que tentam fazer com que a igreja era legal, a igreja era boa, que o diabo não tem nada a ver com a igreja, e essas coisas todas. A gente sempre tem que ter a mente aberta. A gente tem que ter a mente aberta e tem que ter um pensamento claro com relação a esses acontecimentos. Porque é sempre fruto de acordos. Porque a igreja falou que a peste negra é um castigo. Era mesmo que foi um castigo? Não foi sujeira? Porque os europeus são porcos. Os europeus não gostam de tomar banho. Os europeus... Quem é que... Não levante a mão. Quem é que tem tendências europeias aqui? Pelo amor de Jesus, né? Uma característica indígena que a gente aderiu é o banho, né? Pelo amor de Deus, tu mora no Ceará, não tomar banho. Deus que te livre, eu nem chego. Ô tio, Oi, o Miguel. Lá viu o Miguel dizer que não toma banho. ô tio, se não tiver saindo fogo ao invés de água, eu não tomo banho hoje. Tá um frio danado. Certo, meu filho. Falar besteira. Vamos lá. O feudalismo. O período medieval foi marcado por um sistema socioeconômico chamado feudalismo. E o feudalismo ele vai dar base para todo o sistema econômico existente ainda hoje no mundo, tá? Ele vai ser uma ponte, Ana Letícia, que eu coloquei aí para tu não conversar. Eu falei uma, na terceira pega o beco. Ali já tá 2. E faz tempo que eu não boto aluno para fora. Faz. Tá? E tá gravado. Olha o chat, eu escrevi. Acho que é português. Ó, o sistema econômico feudalista, ele é uma ponte para o que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho o sistema feudal, eu tenho o mercantilismo e logo em seguida tem o surgimento do capitalismo comercial. O sistema feudal, a gente explicou na última aula, falamos sobre essa forma de processo onde as pessoas dependiam de determinado território para viver. Tanto para morar, tanto para trabalhar, tanto para fazer comércio. Era tudo restrito, ou seja, era tudo local. Ivan, exemplo de hoje, como que seria esse mercado de hoje? Imagina que vocês só pudessem fazer... Imagina que vocês só pudessem fazer compra só do Maracanã. Vocês não poderiam sair para Pacatuba, para Fortaleza, para Calcaia, para Itaitinga. Somente no Maracanã. Mas, tio Ivan, eu preciso de uma nave. Vai ter que achar essa nave no Maracanã.
Pois Tio cadê Ivan, o eu banco? preciso comprar só no Maracanã. Se não tem, problema seu. Então era mais ou menos assim. O comércio do feudalismo, ele é restrito. E com o passar do tempo, óbvio que vai ter aberturas comerciais. Vai existir a necessidade. E quando surge essa necessidade, surge então as primeiras formas de banco. Acho que eu dei até o exemplo para vocês. Se não dei, eu dou. Falei até do Itaú, acho, não foi? Então vai surgir a necessidade de bancos. E a partir do momento que surge essa necessidade de bancos, eu vou ter uma formalização, eu vou ter uma expansão de comércio. Mas, lembre-se, feudalismo é centralizador. Feudalismo é concentrador, ou seja, ele vai concentrar o mercado e vai concentrar, além do mercado, ele vai ter uma espécie de controle por parte das pessoas de quem compra e de quem vende. Então, nesse quesito, era uma sistemática política do qual só quem iria se beneficiar era o senhor feudal, o dono da terra, ou aquele que controlava as terras, e a nobreza, no caso, o rei ou o imperador. Quem entra na aula uma hora dessa, meu Deus do céu? Por quê? Tia, olha o chat. Não, eu já tinha visto ela. Du. Oi. Oi, fala aí. Só falta me dizer que 9 horas vai ter alguém querendo entrar na aula de história. Certo. Naquela época, a decadência do Império Romano e, posteriormente, a desestabilização do Império Carolígeno geraram uma fragmentação do poder político da Europa. O governo passou a ser exercido de forma descentralizada, principalmente pelos proprietários de terra, também conhecidos como senhores feudais. Imagina que eu tenho uma centralização no poder em determinado centro. E a partir do momento eu preciso ter um controle dessas mercadorias, e eu não posso ter o controle de mercadorias no geral, eu vou controlar pelo menos os senhores feudais, tá? Imagina que o Filipe, imperador da Pajuçara, ele vai controlar o senhor feudal do Bandeirante, o Nicolas, vai controlar o senhor feudal Gabriel, o senhor feudal João Vitor, ele vai ter o controle. Por quê? Há porcentagens e porcentagens. Eu trabalho, tu paga uma porcentagem para o senhor feudal paga uma porcentagem para o imperador. É assim que funciona. Exemplo. Tio Ivan, que exemplo eu poderia dar hoje? Impostos. Quando você vai no Mãe Rainha, quando você compra lá, faz umas compras lá no Mãe Rainha, pode olhar. Ao final da compra deu R$100. Beleza, você pagou R$100, bonitinho, para o mercado. Só que o mercado, ele tem que tirar tributos que você está pagando em cima desses produtos. Pode olhar na notinha, lá no final está lá, tributos estaduais, ou tributos municipais, ou tributos federais. Fica um valor, uma compra de R$100, mais ou menos um valor de R$18 a R$25 somente de tributo. Ou seja, se não existisse esse tributo, quanto você pagaria nas compras de R$100? Não, se você pagou 100 com tributo e não tivesse tributo, eu estou dizendo que chega a R$25 os tributos. Quanto você pagaria realmente pelas compras? 75, meus filhos. A matemática não sei. Eita, show. Eu paguei R$100, sendo que desses R$100, R$25 é de tributo. Vai para o Estado. Não fica com o dono do mercado. Vai para o Estado. Ou para o município, ou para a União. União é o quê? O governo federal. Se não tivesse tributo nenhum, limpo e seco, sem esses 25 de tributo, eu pagaria somente 75 pelos produtos. Ou seja, essa tributação é necessária e já vem desse período para que o Estado possa ter dinheiro. Para que o Estado possa o quê? Fazer escolas, que mentira. Fazer estradas, mentira também. Fazer esgotos, mentira também. Meu filho, vai lá na minha rua para você ver se tem estrada. Tem umas crateras lá que os caras botam os esgotos saindo assim. Hoje vai ter confusão. Hoje eu vou fazer confusão lá em casa. Ah.
Justamente. Então, o sistema feudal era mais ou menos assim, tá? Ele vai surgir para que possa ter. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A menina tá dormindo aqui, meu Deus. Ai, Jesus amado. Ô tio, Ó, descreva a cena representada na imagem. Miguel, responde para mim, sem brincadeira. Página 298. eu esqueci. É um monte de camponês que tá trabalhando na agricultura do reino. Na agricultura do rei. Essas pessoas moram nesse castelo? Não, Eles nem trabalham no castelo. Algumas pessoas trabalham sim. Eles trabalham aqui fora do castelo. Ó. Tem uma divisão. eles não trabalham no castelo, eles trabalham pro castelo. Pro castelo, justamente. A que grupo social pertence a essas pessoas? Explique. Camponeses. Japoneses. Camponeses. Então, quem não respondeu, já responda agora. Vou dar mais um zoom aí, ó. Sumiu. Tinha uma pergunta. Eu, falei. Existia. Qual era a pior classe? Tipo, a pior classe mesmo. Camponês. Camponês? Os escravos. Sim. Os escravos. Vai chegar um momento da história, e já se inicia nesse período do feudalismo, que o país vai ficar, todos os países da Europa vai ficar dividido em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado vai ser quem? Os nobres ou a igreja? A igreja. Segundo, os nobres. Terceiro, os camponeses, os burgueses, os comerciantes. E no caso, os escravos, eles não chegavam a nem ter uma classificação. Eles não tinham nenhuma classificação. Ou seja, eles ficavam abaixo desse terceiro estado. E por mais que os escravos, em alguns pontos da Europa, fosse estratégico, era necessário para ter o desenvolvimento daquela nação, eles não eram considerados nada. E assim, por muitos e muitos anos. Ainda existe escravidão no Brasil, com certeza. Tá? Chama-se escravidão tecnológica, por exemplo. A escravidão tecnológica. Uber. O Uber é uma escravidão. Eu vou ser escravo ano que vem. Eu vou trabalhar de Uber. Por que, Ivan? Porque ela não te dá um direito legal, uma responsabilidade. O carro é teu, os prejuízos são teus. Ah, mas eu vou lucrar, vou ganhar 250 por dia, mas tu pode ser morto, né? Ou seja, não tem uma resguarda, né? Escravidão legal, né? Escravidão do século XXI. Não é assim, não. Não, não é assim não, meu filho. Não é assim não. Tem que mas se não trabalhar, morre de fome. Então, assim, o Pedro Icaro tá dizendo que os caras trabalham de que quer, né? Pode ser. Manda no seu próprio, faz seu tempo, faz seu horário, mas se não trabalhar, morre de fome. E assim, ó, essa questão de trabalho é uma questão que vocês têm que ficar atenta, que a partir desse momento do feudalismo para o mercantilismo, onde vão surgir as fábricas logo em seguida, a manufatura, vai surgir um monte de pedidos para que se tenha um acesso a uma qualidade de vida melhor, para que se tenha acesso a umas garantias trabalhistas, Pedro Ícaro, e não terá. Eu dei o exemplo naquelas tecelagens, não sei se eu falei para vocês, acho que foi para o 7º ano, mas aquelas fábricas de tecelã, de fazer camisa, fazer lã, fazer linha, essas coisas, vocês dariam certinho nesses empregos. E eram os mais contratados. Por quê? Para determinados tipos de serviço. Uma máquina dessas travasse, uma máquina dessa emperrasse, a única mão que caberia era a mão de vocês. Porque a mão de vocês é pequena, tal, isso e aquilo. Quando os molequinhos iam lá, ó, tirar a paradinha lá que estava emperrando, a máquina vinha e cortava.
Aí era de boa. O que que acontecia? Nada. Os patrões faziam o quê? Não serve mais para nada. Só se quiser perder a outra mão. Se quiser perder a outra mão, faz de novo o serviço. Ou seja, perdi a mão, meu filho. Eu perdi o dedo. Porque para desativar, eles não desligavam a máquina. Aconteceu vários e vários acidentes com relação a isso. Ó, Tivan, quando que a gente vai estudar isso? Revolução Industrial. A ferro e fogo. Nós iremos utilizar isso. Mas já é uma ponte. Feudalismo e mercantilismo é uma ponte para essa industrialização no século XVII. Então, as crianças eram muito utilizadas, as mulheres eram muito utilizadas. Por quê? Pagavam menos, pagavam pouco, tinha locais que só as crianças poderiam chegar pela sua estatura, entrar debaixo das máquinas para mexer, isso e aquilo. Então, o mercado, seja ele feudalista, mercantilista ou capitalista, ou o próprio socialismo, ele sempre vai ser perverso para com as crianças e para com as mulheres. E quando se é criança e mulher, é pior ainda. Ah, tio Ivan, você está sendo machista. O Estado é machista. Tudo era machismo. Ou seja, só o que importava eram os homens. Então, há sim relação de tudo que nós estamos falando. Tá? Continuando. A sociedade feudal. Na sociedade feudal, a sétima questão da prova. Vocês vão definir o que é nobreza, vocês vão definir o que é o clero, e vocês vão definir quem são os camponeses. Tá bom? O nobreza era formado por grupos de proprietários de terra, feudos, que se dedicavam principalmente à guerra e à defesa territorial. Mas essa nobreza não significava que era o imperador ou o rei, tá? Não. Fazia parte da família do rei, primo do rei, terceiro, quarto, quinto, etc. Lembra que eu citei o exemplo? Para ter amplitude, ampliar o território, eu preciso de casar ou me guerrear. Não foi? Eu falei? Casar ou guerrear. Ah, tio Ivan, que coisa feia, casar. Casar, meu filho. Casar com o quê? Hoje, casava com prima segunda, para ficar em família. Era desse jeito. Coisa horrenda, né? Coisa horrível. E para você ver, tinha um apoio da igreja. A igreja católica era má na época, hein, tio? Não, Quem mas diria? se eu te disser, meu querido, vocês vão ficar escandalizados agora. Mas se eu disser que vocês, Deus Pai Todo-Poderoso, que isso não aconteça com nenhum de vocês. Se eu disser que, de acordo com o Código Civil vigente no direito brasileiro, hoje, pleno ano 2020, você pode casar com a sua tia. É doido. Já lê isso aí, mano. Oxe, tio. Já pra lá, mano. É sério. Oxe, Isso aí, tio. Isso daí é doido. Esse povo. Vai tomar nada a ver, mano. Deus te livre. Deus te ô livre. tio, o senhor bebeu cachaça, foi, tio? Ô, Miguel, ó, falar besteira, que a aula está sendo gravada, e não é para falar esse tipo de coisa que tem pai assistindo. Eu estou dando um exemplo de direito, não é para falar essas bobagens. Você preste atenção e você me respeite, que eu não te dou essa liberdade, não. Eu não dou essa liberdade, estou dando aula. Você preste atenção. Se falar mal uma besteira dessa, eu vou comunicar, Nira. Sair da aula, eu vou comunicar. Para falar com sua mãe e com seu pai, ou seu responsável. Eu estou dando aula, eu dei um exemplo. Existe, está na lei. Eu não falo bobagem aqui em sala de aula, não. Se outros professores falam, problema deles. Eu não falo. Tudo que eu falo ou está no conteúdo, ou está na vida de vocês. Para tu falar uma besteira dessa. Coisa chata da carão online. É cheio de pai assistindo aula aqui, tu falando uma besteira dessa. Oh, meu Deus do céu. Sem noção, né, Miguel? Aí fica chato, porque eu tenho que dar um carão em tu e tu ficar te expondo aqui para as pessoas. Não posso ficar expondo aluno, mas eu tenho que dar o carão. Eu vou passar a mão na sua cabeça? Ei, peça desculpa a todo mundo e a quem está assistindo a aula. Peça, faça pelo menos essa gentileza. Sorry, dude. Que isso, rapaz? O problema das aulas híbridas. Mas você sai esse ano que vem tem aula híbrida. É isso, essas coisas. Não pode ficar falando essas coisas. Não pode, segura tua língua. Não vai. Depois vocês conversam, deixa eu terminar a gravação, depois a gente fala. Continuando. Eu tenho o clero, que era formado pelos membros da igreja e das ordens religiosas.
esse grupo social era bastante variado, visto que alguns tinham origem nobre e outros não. Eu estou falando o seguinte, que para fortalecer a nobreza, tinha casamentos ou tinha guerras. E esses casamentos eram entre as famílias. Existiam isso para fortalecer, para não dar poder para ninguém. Justamente. E o clero? Eu tenho a questão do clero alto e do clero baixo. Eu vou ter os bispos, os cardeais, o papa, eu vou ter cargos altos. E esses cargos eram dados às pessoas da nobreza. Imagina que vocês, sexto ano, são da nobreza, eu tinha que ter um padre, eu tinha que ter um juiz, eu tinha que ter um político, eu tinha que ter... Ou seja, todo, já era pré-definido. Tinha que ter uma freira, lá no século XV, XVI surge os seminários de freira. Então ou seja, ter uma relação a isso. Toda família nobre precisa ter alguém na igreja, na política, no judiciário, no comércio. Ou seja, eu tenho 10 filhos, esses 10 meninos, um deles vai ser alguma coisa. Eu tenho 10 filhos, alguma coisa. Você vai casar com um juiz, você vai ser freira, você vai casar com político, você vai casar com um dono de terra. Era tudo assim, acordos. Coisa chata. Era assim, minha filha, a vida era assim. Os camponeses eram as pessoas que trabalhavam na terra e também prestavam serviços aos nobres, vivendo sob sua proteção. Que mentira! Eu indico para vocês, assistam The Badlands. The Badlands, As Terras Selvagens. É uma série pós-apocalipse. Uma série para os meninos que gostam de artes marciais, é bem legal. É uma série pós-apocalipse, muito boa, são 3 temporadas. E essa série, ela mostra o seguinte, o retorno do feudalismo. O retorno do feudalismo. Imagina que o ano é 2050, 2070, coisa do tipo, lá na série. Ou é 2100, uma coisa do tipo. Só que ele retorna, a destruição é tão grande no mundo que retorna a sistemática dos barões, retorna a sistemática do sistema feudalismo. Eu tenho o castelo, a casa do senhor grande, do senhor feudal, do barão. Eu vou ter os locais de treinamento, porque tinha pessoas específicas para a utilização de guerra. Eu vou ter os camponeses trabalhando na papoula, trabalhando no cultivo do trigo, etc. Eu vou ter a galera cuidando do petróleo, e assim por diante. Essa sistemática, há quem diga que se houver uma terceira guerra mundial, irá ser dessa forma. Não teremos mais como recuperar. Por quê? Do poder destrutivo que nós temos hoje, se acontecesse uma terceira guerra mundial, possivelmente nós voltaremos ao sistema feudal. Voltaremos a viver, ou voltaremos a ser como o homem das cavernas. Era mais ou menos isso. Tá? As 3 ordens sobre a visão da igreja. Eu quero que vocês marquem isso aqui com amor e carinho, os vassalos e os suceranos. Só fazer uma chavezinha aqui, ó. Não, print não. Você tem um livro aí? Eu? Não, só essa parte aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui, ó. É isso. Só essa parte é porque eu quero que vocês saibam a relação do sucerano e do vassalo. Tá? O senhor feudal que fosse dividir seu território era considerado sucerano. Ele concedia parte de suas terras a outro nobre, que ficava conhecido como vassalo. Sucerano, nobre. Vassalo que recebia as terras. Tá? Imagina, o Felipe, que é o imperador da Pajuçara, ele vai dividir as terras da Pajuçara com o sexto ano. Ele será o sucerano e nós seremos os vassalos, aqueles nobres que irão receber as terras, tá? Só que essa vassalagem, com o tempo, ela vai se estender. Vassalagem vai perder com o tempo essa ideia de nobreza e vai estar relacionada às pessoas de servidão, as pessoas que vão servir, tá?
Outra, o papel das mulheres na Idade Média. Ok, vamos lá. Correção. Quem fez assim? Alexandre fez também, Alexandre, assim. Primeira questão, ó. Na verdade, eu F, errei a última. apaga e faz aí, ó. Hã? Qual é? FV. O Império Romano do Ocidente foi ocupado por um único povo, os germânicos, que mantiveram sua cultura sem alterações ou misturas com outras tradições. Falso. Uma vez que o Império Romano foi ocupado pelos germânicos, acabaram com algumas tradições, tá? Beleza? Principalmente a questão religiosa é uma delas. Entre os principais reinos do período medieval está o Reino Franco. Ah, com certeza. Com a separação entre o Reino Franco e a Igreja Católica, o reino conseguiu alcançar uma estabilidade. Não, somente com a união entre eles, o acordo entre eles, que o Reino Franco vai prosperar. Para fortalecer seu reino, Clovis, governante Clovis, uniu os francos e estabeleceu o cristianismo como religião do reino. Verdade. Aqui as correções, é só alterar, tá? Que vantagem a Igreja Católica teria com a expansão do Império do Carlos Magno? Com as expansões territoriais do Império, a Igreja Católica poderia obter mais fiéis, fortalecendo-se cada vez mais. Pode escrever. Escreveu assim? Ô tio, eu botei assim, ó, que ela conseguiria ter mais poder sobre o reino. Show de bola. Oi. Zoom. Não, só vai até aí. Porque a imagem é horrível mesmo, cara. Deixa eu ver se. É porque esse bicho é ruim, cara. O melhor que fica é isso. Pronto? É só fortalecendo cada vez mais a igreja. A igreja, por exemplo, ano que vem, um dos primeiros capítulos que vocês vão estudar é as grandes navegações. E um dos objetivos da grande navegação ter o apoio da Igreja Católica é porque expansão do cristianismo. E eles chegando aqui, eles vieram a catequizar quem? Os nativos, os indígenas, né? Leia, lá, não sei o que, não sei o que. Segundo texto, de que maneira o renascimento carolígeno se manteve? Segundo o texto, foi por meio do domínio do pensamento, do livro e da liturgia. Por meio do pensamento, do livro e da liturgia. O Juanzinho fez não, né, Juanzinho? Domínio do pensamento, do livro e da liturgia. Eu sei quem fez, porque mandaram no e-mail no meu WhatsApp. Qual a relação de Carlos Magno com o renascimento carolígeno? Correto. Que se caracterizou pelo investimento das construções de escolas, bibliotecas e a produção escrita dos monges copistas. Foi no seu governo e ele intensificou as construções de escolas e bibliotecas. Colocou isso, ó, é show de bola. David. Calma, João, falta 10 minutos. Vai tomar remédio para verme? Hã? Foi no governo do. Bota assim, se caracterizou pelo investimento nas construções de escolas e bibliotecas. Pronto. Tio, já pode colocar o nome? Colocar a nota? Não, Já o pode nome colocar só o nome. 8. Não, o nome só 8,39.
Explique por que o Renascimento Carolino estava sobre a condução do poder eclesial e imperial. Releia a página 297 para responder. O poder eclesial, que é o poder da igreja, o poder eclesiástico, e o poder imperial vai por parte do império de Carlos Magno, ou imperador Carlos Magno. O Renascimento estava interligado com os poderes eclesial, ou seja, a igreja e imperial, referente ao imperador Carlos Magno, uma vez que ambos lideravam os incentivos de desenvolvimento cultural e arquitetônico, como construções de escolas e bibliotecas. A igreja incentivava. Os dois, eu colocaria assim, os dois trabalhavam juntos, né? Os dois tinham a intenção de desenvolver a cultura e a arquitetura. Pronto. Mas está na página 297. Aqui. Vou diminuir o zoom, tá? Faça uma descrição da imagem A, indicando a que grupo social as pessoas representadas pertencem. Explique como você chegou à conclusão. A imagem A representa pessoas da nobreza, nas terras de um feudo, o que indica que nobreza são vestimentas e acessórios de luxo. Mas é bem lógico, né? Se você olhar aqui, ó. Oi. Hã? Ah. Ó, pela a vestimenta, dá para perceber a diferença, né? Os equipamentos utilizados. Na figura B, eu vou ter aqui a galera utilizando aquele ciscador, juntando aqui a palha, o capim, sei lá. E o outro com a enxada, a galera com a enxada. E as mulheres, tá? Aqui são as mulheres. Hã? Não é não? Explique como você chegou à conclusão da B. Camponeses trabalhando na terra de um feudo, que evidencia isso são os vestimentos mais simples, as enxadas que estão usando, instrumentos de trabalho comuns aos camponeses da época. Resposta simples, mais simples que isso, só me aprova. Pessoal do remoto está acompanhando? Tá de boa aí? Tá tudo certo? Sim. Pietro. Explique o que eram as três ordens no período medieval. As três ordens eram a divisão social do medievo, em que os nobres deveriam lutar e proteger a todos. A classe clerical devia orar pela salvação das pessoas, e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos. Ah. Hum. Hã? Eu não entendi, não, o que você quer dizer. Não, Pedro Ica, você está dizendo que o homem saía para trabalhar e trazia o sustento, é isso? E hoje? Não, ó, há sim uma grande, a chamada luta de classes, né? Vai por parte da sociedade, seja por classe menor para chegar a maior, e também tem a questão da luta por espaço. A mulher vai lutar por esse espaço. A mulher sempre está constantemente lutando para conquistar seu espaço. Qual a relação ou qual a diferença desse ano de 90, 80, 70, 60, 50 com os atuais? A diferença é que, com o passar do tempo, a mulher conquistou um espaço maior. A mulher trabalha nas mesmas coisas que os homens. Ah, tio Ivan, tem mulher pedreira? Tem sim, tem mulher pedreira muito boa, tá? Tem mulher médica, com certeza. Tem mulher que é advogada, juíza, com certeza. E isso era uma raridade há 50, 60, 70 anos. Então há essa mudança de perspectiva onde a mulher busca, Pedro Ícaro, por um espaço ao espaço, tá? Certo. Oi. Ah.
Você é a dona, você é a dona. Explique como funcionava o sistema de servidão feudal. Os camponeses vinculavam-se à terra de seus senhores e trabalhavam para eles em troca de proteção e de pequenos lotes de terra para suas moradias. Além disso, pagavam muitos tributos para o senhor feudal. O cara trabalhava na terra, plantava, doava um bocado de coisa e ainda pagava tributo. Era assim que funcionava, tá? Ô tio, eu botei assim, ó. Oi. Os camponeses que viviam nos feudos se submetiam a uma relação de servidão com os senhores Certo. feudais. Assim, em troca de proteção e de moradia no feudo, eles deveriam cumprir diversas obrigações, como trabalhar nos mansos senhoritas e pagar tributos. Com certeza, resposta mais que correta. Perfeita. Pronto, fez, Pedro Ícaro? Todo mundo? Show. Vamos lá. Aqui é para construir o castelo, interação com arte. Deixa eu ver teu castelo. Ah, tá bonito. Cadê, Ritinho? O teu? Fez? Ah. Cadê? Fez seu castelo? Sério, velho. Sabe? Sabe? Sabe que vocês ficam mandando um bocado de desenho lá. Você não acompanha as aulas de arte, não é? Aham. É horrível, é não. As cruzadas. O boneco. Vamos lá. Página 311. Ao que o ator quis dizer ao afirmar que a igreja preencheu os vazios deixados pelo Império Romano. Com o fim do Império Romano no Ocidente, ocorreu uma fragmentação do poder político na Europa. E a igreja, naquela época, acabou por representar uma unidade política. O Império Romano, ele seguia da seguinte forma. Ele mantinha essa ideia de poder político e, ao mesmo tempo, eles eram aqueles caras que detinham da religiosidade. A partir do momento que há a desintegração do Império Romano, a igreja vai tomar pelo menos esse papel de religiosidade, de absolver os pecados, de proteger na fé todas essas pessoas. Rapidão, gente, só abrir aqui. Com quais ações a igreja se preocupava naquela época? Supervisionava os religiosos, orientava questões relacionadas aos dogmas, executava as obras sociais, combatia o paganismo, entre outras. De acordo com o texto, de onde vinha o poder dos clérigos? O poder teria sido concedido de uma forma divina, tá? Por um ser divino, Deus, primeiramente aos apóstolos, depois aos bispos e aos padres, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a foto dessa correção e vou disponibilizar na Ionic para vocês corrigirem as tarefas, beleza? A galera do remoto aí, coloque o nome, por favor. Pode deixar o nome aí. O nome Tchau, e... tio. Até a próxima. Tchau, meu amor. Até a próxima. Tchau, Até Tchau, tio. o ano que vem, Tchau, tá? tio. A gente não se vê mais. Essa é a última aula, tá? Tchau. Tchau. Hoje Até é a o última ano aula. que vem, tio. Tchau, tio. Tchau, Thales. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Gabriela. Acompanhe a tia Rebeca, por favor. Acompanhe a tia Rebeca. Ei, não pode dar a caneta pra ninguém, não.